Nesse período do século XVI, fim do século XVI, existe dentro da Igreja da Inglaterra, que era uma só, a Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, existe vários teólogos que começaram a ter desconforto com isso. Eles queriam uma igreja com um governo mais puro, com uma doutrina mais pura e com uma vida mais pura. Por isso passaram a ser chamados de puritanos. Daí que vem o termo puritanos. Os puritanos eram homens que produziam muito. Erravam também, porque eram pecadores. Cometeram vários erros nos Estados Unidos, e a gente pode ver isso depois. Mas, do ponto de vista da teologia, foi o período que a igreja mais produziu, vamos assim dizer. Produziu frutiferamente. Muito, muito, muito. E esses puritanos tinham crise de consciência, eles não aceitavam usar aquele tipo de roupa, aquelas vestes. Não, a veste do ministro deve ser uma veste simples. Essa pompa pertence a Roma. Por causa da ideia da simplicidade. Exatamente. Né? Então eles entenderam que aquelas vestes não pertenciam a eles, porque eram pomposas demais. Exatamente. Certamente pertenciam então a outra, tinha uma outra identidade. Eles chamavam de tralhas do romanismo, né? Então não queriam saber daquilo. E a rainha disse, tem que usar. E eles disseram, não. Então começa a perseguição por causa das vestes. Olha isso. Sinal de cruz que eles tinham dificuldades, receber a comunhão ajoelhado, eles tinham medo que isso fosse uma espécie de adoração aos elementos do sacramento. Eles não aceitavam essas superstições que eles chamavam de superstições que estavam na Igreja de Roma. Por causa disso, começou a endurecer a perseguição e muitos... A igreja começou a ter, do meio desses grupos puritanos, alguns que tinham convicção de governo de igreja mais presbiterianos, né? Eles, como John Knox, quando foge da perseguição de Maria, a sanguinária, vai para Genebra. Em Genebra, Calvino está lá. Calvino ensina o sistema de governo presbiteriano. Então ele diz, rapaz, é assim que a igreja tem que ser. Quando volta, quer implantar esse sistema. Por isso que a Escócia até hoje é presbiteriana. Mas aí na Inglaterra, grupos começaram a surgir entre os puritanos, conformistas, não conformistas e separatistas. O que é isso? Os conformistas, os puritanos conformistas, eram aqueles que diziam, é a Igreja de Cristo, com todas as dificuldades, a gente vai ficar aqui, a gente se conforma com essa realidade. A gente se ajeita do jeito que está. Exatamente. Então ficaram lá. Os puritanos não conformistas eram os que diziam, veja bem, reconhecemos que é a Igreja de Cristo, mas nós não conseguimos nos conformar a isso. Eram não conformistas. E havia os puritanos separatistas, que diziam, essa igreja é do diabo e a gente não quer conversa com ela não. Chega, vamos separar e tem que separar. Dentro desses puritanos não conformistas, de dentro deles saem presbiterianos e saem congregacionais. Nessa época, os batistas saem, mas desse grupo de puritanos separatistas. Não queriam conversa, inclusive tinha que rebatizar todo mundo. Então ali, peraí, porque isso é muito interessante. Desse primeiro grupo, então, também é de onde se origina os batistas. Pois bem, também. Parte dos historiadores ensinam exatamente isso. Existe um grupo de historiadores que dizem que os batistas remontam até João Batista. Não tem muita, evidência científica disso do ponto de vista histórico. É mais provável que os batistas surjam exatamente nesse contexto da reforma. Os anabatistas, não é, que era uma tradição que tinha dificuldade em aceitar mais, era mais radical, vamos assim dizer, nesse sentido. Não aceitava de forma nenhuma essa aliança da igreja com o Estado, não aceitava de forma nenhuma essa ligação e queria, de fato, romper com aquilo e rompeu em vários sentidos, inclusive o batismo, tinha que batizar todo mundo de novo, daí que surge um movimento anabatista, já estava na época de Lutero, os anabatistas já estavam ali. Enfim, mas na Inglaterra, o surgimento desses batistas se dá por meio desses puritanos separatistas. Dos puritanos separatistas. Da Inglaterra. Pronto.